quem está incitando de fato o ódio na sociedade. Bom, eu quero trazer uma sequência de notícias aqui, né, uma historinha, e jogar para a deputada depois comentar. Primeira parte da historinha. Lula estava com Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes na noite da tal explosão do Homem Rojão, né, do Homem Rojão que mirou numa estátua para acertar no Alexandre de Moraes. Isso só foi tornado público porque parte da imprensa ficou curiosa para saber onde estava cada autoridade na hora do atentado, né? Suposto atentado, porque isso estava fora da agenda. Então, a primeira pergunta, vamos registrar, é isso que eles querem dizer com a harmonia entre os poderes e onde fica a independência. Aí vem o segundo lado da historinha, que eu quero lembrar aqui. O STF rejeitou recurso e manteve a condenação de, pelo menos, alguém na Lava Jato, Fernando Collor de Mello. Só que a gente pensa assim, caramba, Sérgio Cabral, viciado em roubar, segundo ele mesmo, condenado a 400 anos, livre, leve e solto, fazendo as vias de influencer, né? Eu estou sob censura prévia no Brasil, ele não. O Lula nem se fala, voltou à cena do crime de mão dada com o Alckmin, que é quem acusou que ele faria isso. O Dirceu está elegível, o Bolsonaro não. O que o Collor fez para ser o único da Lava Jato? Lembrei, ele apoiou Bolsonaro. Né? Eu estou trazendo essa historinha para mostrar que perderam o pudor, que eles não têm mais nenhuma preocupação em manter certas aparências. E aí o último capítulo da historinha de hoje para jogar para a Bia é que o presidente da China, segundo o Globo, né, eu achei que era ditador Xi Jinping, que mantém campo de concentração com 1 milhão de escravos lá, uigures tendo que aprender sobre democracia relativa, a escola do professor Barroso chinês, desalojou um complexo hoteleiro inteiro em Brasília, inteiro para ficar lá. Só mantiveram lá o Fernando Haddad, o resto tudo teve que sair, né? Ô Bia, eu conto essa história para perguntar o seguinte, o Brasil já virou província da ditadura chinesa comunista? Bom, até a linha de democracia, o pessoal que assinou o acordo lá de não persecução penal tem que fazer nos moldes do que é feito na China. Não é? E muita gente criticou o Barroso, na verdade, com um tom de deboche, numa sessão no Supremo, ele falou o seguinte, olha, era só assinar o acordo estava ótimo, era um acordo leve até. Né? Por que essas pessoas, mais da metade, preferiam não assinar e continuar sendo preso, condenado? Porque as pessoas têm dignidade e custa muito para quem tem dignidade ter que assinar um acordo em que a pessoa tem que reconhecer, confessar que participou de uma tentativa de um golpe, que ela queria derrubar o governo e o Estado democrático de direito, dizer que ela era uma terrorista. Sabe? Então, tem isso, né? Que eu fico muito indignada quando eu vejo essas coisas. Com relação ao Collor, é isso aí, consta, você falou o que eu tenho dito. A única coisa que o Collor fez, de diferente dos outros, né, foi apoiar o Bolsonaro. E ele vai pagar caro por esse apoio, porque é a mensagem que passa. Você pode fazer tudo de errado. Você pode roubar, você pode mentir, você pode desviar, você pode fazer o que você quiser. Que você está livre, meu chapa. Pode traficar, você só não pode apoiar o Bolsonaro. Se você apoiar o Bolsonaro, você está frito, tendo cometido crime ou não. No caso do Collor, ele pode até ter cometido crimes. Mas no caso da grande maioria das pessoas que está presa, perseguida e exiladas, essas pessoas não cometeram crimes, mas todas apoiaram o Bolsonaro. Com relação a isso, com mais um convescote, né? Quer dizer que estavam todos reunidos, assistindo, né? Talvez aí a cena. Gente, vamos lembrar o seguinte: estamos falando de terrorismo, não teve terrorismo nenhum. Esse homem é um suicida. Ele tirou a própria vida, ele não atentou contra a vida de ninguém. Aí vem uma ex-mulher, ex-companheira, e fala: ah, mas ele dizia que queria matar o Alexandre. Eu falei, gente, quantas pessoas falam que queriam matar o Bolsonaro? Ninguém está preso por conta disso, não. Tem gente que fala, tem gente que posta, né? E quantas pessoas devem dizer que queriam matar um ou outro por aí? Daí, dizer, pensar, querer não é crime, não. Tá? Agora, o que realmente ele fez foi, parece que o alvo dele era a estátua
do Supremo, o que mostra a revolta dele para com o Supremo, e ele atentou contra a própria vida por desespero. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos ministros hoje que enchem a boca para dizer que não vai ter anistia, que não pode nem debater, que não dá para pacificar e ter anistia com bandido. Peraí, em primeiro lugar, anistia é feita para quem é condenado. Então, a princípio, é para quem é bandido, sim. Se a pessoa não é bandida, não é criminosa e não é condenada, a princípio, ela não teria que ter anistia. Então, desde que o mundo é mundo, a anistia é feita para quem cometeu o crime. Nesse caso mais específico, nós queremos aplicar anistia para muitas pessoas que nem são criminosas, que nem cometeram crimes, ou algumas que cometeram crimes de menor potencial lesivo, como uma depredação num prédio público, né? E foram condenadas por quererem dar um golpe, destruir, acabar com a democracia. Então, essa anistia é mais do que necessária, mas o que eu quero dizer da gravidade, Constantino, é que o ministro não entendeu o papel do judiciário. Um dos objetivos do judiciário é trazer a pacificação social. É para isso que existe o judiciário. É para fazer a justiça e, trazendo a justiça, trazer a pacificação social. Se assim não fosse, os crimes não prescreveriam. O crime prescreve para que haja paz social, para que haja segurança jurídica, para que uma pessoa, ainda que tenha cometido um crime, ela não possa viver 20, 30, 40 anos sob assim, o temor daquele crime ser descoberto, dela ter que pagar por isso. Aqui no Brasil, esse é um dos fundamentos da prescrição. Não quer dizer nem que eu concorde com prescrição. Acho que certos crimes não deveriam nem prescrever, mas em nome da segurança, em nome da paz, é que existe a prescrição. E, então, o papel do judiciário é pacificar. Mas os ministros que estão aí enchendo a boca é para dizer que não vai ter pacificação, não. Não vai ter paz. Não vai ter anistia para criminosos. Quer dizer, estão completamente fora, né? Estão por fora de tudo, né? Estão realmente abusando completamente do cargo que ocupam para trazer injustiça, para trazer insegurança jurídica, né? E a guerra. Não é à toa que hoje nós temos pessoas que vão se matar na frente do Supremo. Gente, isso é muito simbólico. É isso que eles estão provocando. Não é rede social, não é discurso de ódio, é o que eles estão fazendo que está provocando esse nível de desespero nas pessoas. Ô, deputada, e falando sobre a anistia, já te passo, Serrão, mas falando da anistia, a senhora mencionou de passagem anteriormente, queria aprofundar isso com a senhora, que a oposição tem buscado o apoio do Hugo Mota, né, que é praticamente o próximo presidente da Câmara, já está virtualmente eleito, para que ele apoie essa pauta. Isso já está acertado? Ele já deu alguma sinalização positiva nesse sentido, ou está em fase de negociações? Como é que estão essas conversas, deputada? A primeira conversa, eu tive uma conversa com ele antes, coloquei como sendo eu, e era um grupo pequeno, né? Líder da oposição, líder da minoria, líder do PL, alguns poucos deputados, e nós colocamos para ele que isso seria fundamental. Aí ele começou aí teve uma reunião grande do PL, algumas pessoas manifestaram interesse em que o PL tivesse uma candidatura própria, mas no final o PL fechou o apoio a ele para não chegar por último, porque outros partidos começaram a chegar, e a gente não voltou ainda a conversar. Mas essa conversa precisa ser feita, ainda mais agora, que o clima esquentou tanto, né, em que a gente tem, meu Deus do céu, ministros ligando para líderes dizendo não é para falar sobre esse assunto. Antigamente, o único assunto proibido, sabe qual era? Urna eletrônica. O sistema eleitoral era o assunto proibido. Agora nós temos dois: urna eletrônica e anistia. Fala, Serrão. E eu acrescentaria um terceiro que vai entrar já já, que é a provável condenação de Jair Bolsonaro e do núcleo próximo a ele. Porque está claro, Biaquice, que depois de condenar os peixinhos pequenos do 8 de janeiro, eles virão com a condenação para o chamado núcleo jurídico, para o chamado núcleo articulador e para o planejador maior do golpe, que a gente sabe que é um golpe falso, que não aconteceu, mas que eles atribuem tudo ao Jair Messias Bolsonaro e a mais umas 50 e poucas pessoas. Então, você acredita que na hora que a pressão chegar para cima do Bolsonaro, haverá alguma reação possível contra isso? Ou isso será inevitável? O Supremo vai emplacar terceira música no Fantástico para a inegibilidade do Bolsonaro?
Eu já começo a ter as minhas dúvidas se eles vão chegar até a prisão do Bolsonaro diante do resultado das eleições americanas e diante do que o Trump está mostrando, do apetite que ele veio para fazer realmente justiça, né? E você vê o seguinte, que lá eles estão falando em prender, né, as pessoas que obrigaram as pessoas a tomarem a vacina. Eles estão falando em prender quem censurou, quem obrigou as plataformas a tirarem páginas, perfis de conservadores. Então, eu acho que nessa hora aí eles precisam ter muita calma, embora a gente sabe que eles vão dobrando sempre a aposta, eu acho que pode ser que eles não cheguem até lá por conta do resultado das eleições americanas. Porque o plano original do Perfeito. sistema de poder no Brasil é deixar isso para frente, né? É deixar essa condenação do Bolsonaro para mais próxima da eleição possível, para não ter tempo de recorrer, né? Mas, como você disse, tem muita água passando aí embaixo da ponte, né? E água tsunâmica. Deus é grande. E nós estamos do lado da verdade. Nós vamos continuar trabalhando, nós estamos aqui plantando. Já começamos a colher algumas coisas aí. Estar nos Estados Unidos foi fabuloso, a gente vê aquele povo colhendo, sabe? Colhendo assim, esse resultado maravilhoso, respirando liberdade, né? Se libertando daquela teia, daquela coisa maluca, daquela agenda woke, daquele povo alucinado. Esse povo é alucinado, né? Então, assim, muito bom estar lá e a gente volta para cá, sabe que aqui é diferente, mas que a gente vai continuar lutando, que a nossa vez também vai chegar. Boa. Falando em Estados Unidos, vou pegar carona no que falou a deputada para mostrar que ontem à noite estivemos na casa do Donald Trump, na residência dele em Mar-a-Lago, na Flórida, naquele resort móvel de luxo, a festa da vitória do Trump. E o único chefe de Estado convidado foi o Javier Milei, da Argentina. Várias celebridades estavam, figurões, né, o Elon Musk, e um deles o Sylvester Stallone. Pois é, ele mesmo, Stallone. E aí ele comparou o Trump a George Washington, o primeiro presidente americano. Vamos ver. I'll just say this, and I mean it. When George Washington defended his country, he had no idea that he was going to change the world. Because without him, you can imagine what the world would look like. Guess what? We got the second George Washington. Congratulations! E tivemos também o Javier Milei, que eu mencionei. Vamos ver. Ô, Consta, fiquei me lembrando aqui do Lula, que, segundo alguns jornalistas simpáticos, e o Constantino não está ali. Vou falar com você então, Fabi. Lembrei do Lula que, segundo alguns jornalistas, voltou para esse terceiro mandato querendo ser um líder internacional, falava até em Nobel da Paz, nunca foi convidado para nenhum evento parecido com esse que foi o Javier Milei, que mostra o relevo, a importância do governo que ele está fazendo na Argentina, né, Fabi? A do Lula tem que passar pela cuidadora, né? Então, ele só vai em eventos que a cuidadora decidir que ele pode. Então, a gente só vê ele naquelas festas estranhas com gente esquisita e jamais seria convidado mesmo, né? É para passar vergonha. É um momento que a gente tem muita vergonha de ser brasileiro. Esse momento icônico aí que nós estamos vendo nos Estados Unidos e apreciando, junto com a Argentina, era para o Brasil estar junto, gente, né? Era para o Brasil estar junto. Estava tudo certinho para a gente, inclusive, trazer financiamento, mas não. Tudo que foi construído desmoronou. Em 4 anos de governo Bolsonaro, que não foi o suficiente, todo mundo sabe que não foi, precisaria mais, ainda mais porque teve uma pandemia, mas desmoronou e já estamos no prejuízo. Então, é sempre isso, né? Governo do PT e do Lula
sempre deixam um rastro de destruição, mas neste caso agora está tudo um pouco pior, porque os meios de ação estão dominados. Então eles têm lá, principalmente o Supremo, que garante, né, quando eles não conseguem as coisas, né, na Casa Legislativa em si. Então, é isso que nós temos, né? A gente está olhando a alegria dos outros como se fosse nossa, esperando mesmo em Deus, viu, Bia? Que ele faça um milagre aí, porque nós estamos assim no nosso limite. Eu sei que vocês estão trabalhando, é importante fazer todo esse trabalho, é importante também trazer esse otimismo para nós aqui, porque, por exemplo, essa semana foi sufocante, a gente vê as narrativas já criadas pelos próprios ministros do Supremo, sem nem ter sido concluída a necrópsia do corpo, né, daquela pessoa que fez aquele ato contra a própria vida. Então, é totalmente assim, quando a gente pensa que são ministros da Suprema Corte já taxando, né, e repetindo, e eu estava vendo agora há pouco também uma jornalista da Globo News dizendo que são 1.500 pessoas que atentaram contra a bandeira brasileira e que tem muita admiração pela bandeira alheia. Talvez, mas a nossa admiração, aí eu me coloco, não são as 1.500, né, que foram presas, mas essa admiração pela bandeira alheia, porque está faltando aqui, né? Aliás, a gente só admira quando o quintal do outro é mais verde mesmo. Está muito mais verde o quintal, inclusive da Argentina. Eu teria vergonha de ser jornalista dizer isso, mas ela disse. E queria te ouvir também, Consta, sobre essa festa do Donald Trump e até a comparação que o Stallone fez do Donald Trump com George Washington. Acha que cabe? É por aí? Não, um pouco exagerada, mas tudo bem. O Trump agora veio para quebrar contra o Deep State, né? As indicações dele, que a Bia Kicis já fez menção aqui, são todas nesse sentido. São outsiders que estão cansados de um Estado burocrático que tomou conta da democracia e usurpou o poder do povo, né? É uma casta de ungidos, iluminados, que acha que pode governar, empurrar a história sem accountability, sem votos. O Stallone é nosso, né? E o Stallone tem a famosa frase, né, que eu sempre repito brincando, que de um famoso filósofo, que é o Sylvester Stallone, no filme Rocky, né, que ficou famosa, que diz: não interessa tanto quanto você bate, mas sim quanto você apanha e consegue seguir em frente. É a mensagem de resiliência que a gente está precisando aqui. Milagres acontecem, o Trump vivo e agora eleito é um desses milagres, né? Quais são as probabilidades dele sobreviver àquela bala de fuzil, né? Então, vamos apostar nos milagres. Essa é uma festa da democracia, essa é uma festa popular, é uma festa que o povo quer participar, ao contrário das festas estranhas com gente esquisita que a esquerda faz na casa do P. Diddy, na ilha do Jeffrey Epstein, ou com a turma lá do Leblon, da Vila Madalena, da Paula Lavigne e companhia, né? Então, essa é uma festa do povo, vamos celebrar a democracia. O Javier Milei está tentando consertar a Argentina depois de um estrago deixado pelo lulista. O Trump agora vem consertar o estrago deixado pelo governo Biden, governo medíocre. Entraram 10 milhões de imigrantes ilegais em alguns anos, um negócio louco, né? Fora a lambança geopolítica e por aí vai. É o que a direita faz, né? Limpar a sujeirada toda deixada pela esquerda. A Fabi mencionou de novo a questão da narrativa pronta, do homem rojão, né? Eu quero trazer aqui para a Bia depois comentar o vídeo de um global que virou persona não grata nesse meio do Projaquistão. Foi cancelado, não tem mais um trabalho, uma novela que chamam ele, né? Por que será, né? Que é o Carlos Vereza. E o Carlos Vereza está dizendo o que qualquer pessoa de bom senso concordaria, né? Olha, ninguém aqui é a favor de pegar rojão, de jogar onde quer que seja, mas quem está incitando de fato o ódio na sociedade? Cara, tudo bem? É evidente, qualquer pessoa civilizada critica, é contra atentados, sobretudo atentados com bombas, que visa a eliminação física de outra pessoa através da brutalidade. Evidente, todo mundo é contra. Agora, é preciso que nós tenhamos consciência que esse ódio que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, tanto alardeia, foi provocado por ele.
provocado por ele pelas sentenças. Ele mesmo desconfia, ele mesmo persegue, ele mesmo julga, ele mesmo condena, ele mesmo dá sentença. Ao longo do tempo, ele foi despertando uma animosidade da população, que se reflete, que se tem por consequência esse ato absurdo de um homem dementado que vai lá com um explosivo e tenta contra a vida do ministro. Claro que somos contra, mas esse ódio, ele teve um início, ele teve uma provocação, e essa provocação do ódio foi despertada pelo Alexandre de Moraes. Quando ele condena pessoas, uma senhora, a 17 anos de prisão, porque ela pichou com um batom, perdeu o mané. Aliás, essa frase não é de autoria dessa senhora que foi condenada. Essa frase é de autoria de um outro ministro do STF, que é o Barroso. Essa senhora provavelmente deveria ser multada, advertida severamente, mas 17 anos de prisão porque ela manifestou a sua revolta com uma frase de autoria de um ministro do STF, isso é um absurdo. Fica caracterizado aqui a minha total indignação com o atentado. Violência nunca. Agora, o discurso de ódio, quem lançou esse discurso, quem lançou esse veneno corrosivo à sociedade brasileira foi o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Vamos lá, Bia, queria te ouvir sobre essa mensagem, esse sopro de lucidez do Carlos Vereza. Caramba, eu ia dizer exatamente isso. Que lucidez, não? E não é de hoje. Constantino, antes de eu ver eu não tinha visto esse vídeo, acabei de assistir, mas ele falou exatamente o que eu disse mais cedo aqui no programa, né? Que quem incitou esse ódio foram os ministros do Supremo, especialmente o Alexandre de Moraes, com as suas ações, né? Então, com todo o abuso de autoridade que ele tem feito, e está levando as pessoas ao desespero, minha gente. Então, esse homem que já tinha um problema, talvez aí qualquer, psiquiátrico, não sei, ele fez questão de se matar, porque eu saiba, ele não foi atentar contra a vida do ministro, não. Pelo que eu vi, ele só jogou uns fogos de artifício, não tinha ministro nenhum ali na praça, e ele atentou contra a sua própria vida, tá? Eu li em algum lugar que ele estava jogando os fogos na estátua, né? Que ali é o símbolo da justiça. Então, ali ele está passando uma mensagem muito clara ali, né? De que ele está revoltado com a justiça. Então, assim, de uma lucidez incrível o que ele falou, como ele sempre tem falado, lá atrás, muito tempo atrás, ele falou que no tempo lá do regime militar, né, que respondeu a uma tentativa de golpe, sim, que eles queriam instalar Eles falaram, nós não estávamos lutando pela democracia, não. Nós queríamos instalar aqui a ditadura do proletariado. Foi o Carlos Vereza que falou isso. E ele fez parte de tudo isso lá atrás. Então, ele tem uma honestidade intelectual muito grande, né? E está aí falando com conhecimento de causa, porque ele conhece muito bem essas pessoas e está dizendo a mais pura verdade, na minha opinião.